Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Natal e não tem como eu falar sobre o Natal sem falar da Igreja Católica, que foi a criadora dessa comemoração que hoje acontece em vários países no mundo. A Igreja Católica foi fundada por Constantino no século IV depois de Cristo. Porque o que acontece? Constantino, como um grande chefe de Estado, ele era um excelente estrategista. Ele sabia que ele precisava de uma religião única para dominar todos os territórios que ele havia conquistado. E como ele sabia, através de pesquisas, ele acabou descobrindo que o povo que era denominado cristão eram pessoas que estavam dispostas a morrer por aquilo que eles acreditavam. E Constantino viu uma vantagem estratégica nisso. É claro que isso é uma suposição em cima dos dados históricos. Mas vamos lá, na época Constantino adorava um deus Sol chamado Mitra, que era nada mais do que a cópia de outros deuses solares, inclusive adorados no Egito e em outras regiões por ali. E uma das festas consagradas a esse deus Sol ocorria no solstício de inverno, que uma das datas deste acontecimento solar era o dia 25 de dezembro, quando três estrelas que hoje nós conhecemos como Três Marias se alinhavam com a estrela Sírius na constelação de Virgem, apontando para o nascimento do Sol. Como era o dia mais curto do ano, a noite mais longa, e a partir de então os dias começariam a ficar mais longos, era considerado como a festa do nascimento do Sol Invicto, que era a vitória da luz sobre as trevas do Sol contra a noite, as trevas. Então era realizada essa festividade e inclusive as moedas reais na época tinham como cunhagem o Sol Invicto, que era associado ao imperador. Era interessante então para Constantino firmar uma religião única, e nada mais interessante do que associar esse deus solar, que era associado ao imperador, à nova religião. Por quê? Porque aí entra o caráter econômico. A igreja que ele estava começando, que era a católica, que seria a Igreja Universal, precisava de recursos para poder dominar, para poder ter o seu local de adoração, os seus templos. E Constantino não ia tirar do próprio bolso para poder construir esses templos. Ele precisava de uma igreja que tivesse colaboradores. E o que ele fez? Como ele se declarou católico, ele declarou a família dele católico, ele deu preferência para a igreja cristã. Consequentemente, era interessante que as pessoas se tornassem amigos do imperador participando da mesma religião. Mas ele não conseguiria isso se ele não incorporasse as festividades pagãs à nova religião. Ele passou a nomear bispos e líderes da igreja conforme interessava para ele. E o que era interessante para ele era que essas pessoas agissem em conformidade com a sua estratégia política da época. Então, a Igreja Católica nasceu, na verdade, de uma necessidade política de controle dos territórios conquistados por Constantino. Certo? O Natal partiu daí, porque era uma festa pagã, criada para adoração de um deus solar, como Horus e tantos outros,
que era comemorada na data de 25 de dezembro, entre outras datas, mas eles precisavam de uma data específica. E essa data se tornou dia 25 de dezembro, quando na época os três reis, que hoje nós conhecemos como Três Marias, se alinhavam com a estrela Sírius, na constelação de Virgem, apontando para o nascimento do Sol. E se você prestar atenção no presépio, você vê os três reis magos alinhados com a Virgem Maria, apontando para o menino Jesus. Ou seja, é uma clara apologia, é uma cópia do mapa das estrelas que indicam a festividade do nascimento do Sol invicto. Eram incluídas árvores também nessas comemorações. Então era comum associarem nas religiões antigas, que eram comuns naquela época, por volta do século IV, eram as mais comuns, fazerem sacrifícios sob as árvores, porque elas eram associadas à fertilidade e também a esse Deus Sol. Então, na verdade, inclusive a árvore colocada nas casas durante o Natal também são uma lembrança desse ritual que é o nascimento do Sol invicto, ou adorações de outros deuses que eram cultuados naquela época. Outra simbologia natalina que a gente vê nessa época é o Papai Noel, que inclusive tem sido uma das figuras mais importantes do Natal. Ele na verdade, essa figura surgiu da lenda de um monge católico chamado Nicolau, que tempos depois ele foi canonizado, e tinha por costume ajudar as pessoas pobres do vilarejo que ali próximo a ele. Foram atribuídos milagres e ele foi canonizado, e em diversas regiões ele era cultuado como um protetor dos pobres e das crianças nas regiões ali da Europa, em várias regiões ali da Europa, e chamado de São Nicolau ou Santa Claus. E em Portugal chamado de Papai Natal. Então, o que acontece? Essa figura acabou se tornando o que nós conhecemos hoje de Papai Noel ou Papai Natal ou Santa Claus. Em alguns países eles usam esse nome para essa figura, que hoje em dia a gente conhece com aquela roupa branca e vermelha, e que na verdade ele tinha uma roupa diferente para cada região. Inclusive em algumas regiões onde o dia de São Nicolau é comemorado, que inclusive não é o dia 25 de dezembro, é o dia 6 de dezembro, que seria a data da morte desse personagem. Ele é cultuado com roupas católicas, inclusive o chapéu chamado mitra. E aí está outro fato curioso: o deus romano que eu citei no começo chamava-se Mitra, e o chapéu usado por bispos e pelo Papa chama-se Mitra. Então voltando ao dia de São Nicolau, ele é comemorado hoje em dia associado ao Natal, mas na verdade ele tinha diversas roupagens de acordo com a região. E o que fez com que ele ficasse com esse uniforme vermelho e branco que todo mundo conhece em várias partes do mundo foi, na verdade, uma campanha da Coca-Cola que reforçou essa imagem que já havia sido mostrada antes, uns 40 anos antes, por um publicitário. Então, na verdade, esse uniforme que a gente conhece hoje do Papai Noel
foi criado por um publicitário há algum tempo atrás, entendeu? Por volta do século XIX, creio eu. Então, muita gente fala que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Na verdade, o Natal ele é a comemoração de um Deus pagão e foi associado à imagem de Jesus Cristo. Por quê? Por conveniência política e não por associação bíblica, porque se a gente for olhar para a história bíblica, Cristo não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro por vários fatores. Primeiro, que era inverno naquela região. Então, a gente tem dois problemas no inverno naquela região. Uma mulher não poderia viajar, como relata a Bíblia que viajou Maria até a cidade de Belém, e ter um parto natural num lugar feito para abrigar animais no frio do inverno sem que aquela criança morresse. Mas vamos supor que por vontade divina aquela criança nascesse mesmo assim no inverno. Bom, segundo a Bíblia era a época de censo, e o censo político naquela época, o recenseamento, a contagem das pessoas daquela nação naquela época era feita assim: as pessoas saíam da cidade que moravam para ir para a cidade onde haviam nascido. Então isso implicava uma viagem. As pessoas andavam de burro, de camelo ou mesmo a pé. E no inverno seria burrice para um governador realizar esse censo durante o inverno. Então esses dois fatos, o censo e o fato de Maria estar no último período da gravidez dela, impedem que aquela criança, que seria Jesus Cristo, tivesse nascido em dezembro. Provavelmente ela nasceu em outra época que não foi dezembro. Então o Natal, na verdade, se fosse como comemoração do nascimento de Jesus Cristo, não seria em dezembro. Não seria no dia, principalmente no dia 25, que coincide com a comemoração de um Deus solar. Não teria a simbologia que tem a comemoração do Deus solar. Não teria uma árvore que tem origem de outra religião, que não é o cristianismo. E não teria como um dos principais personagens um homem cujo nascimento não foi no dia 25 de dezembro, cuja comemoração da sua data, a adoração a essa figura não é no dia 25 de dezembro. Então são todos os pontos do Natal, eles convergem todos para uma festa que não tinha o propósito que hoje muitas pessoas defendem. Então eu gostaria de deixar bem claro isso, e quem quiser pode pesquisar a respeito, e eu tenho certeza que quem tiver um pouco de curiosidade não vai ter muito trabalho para perceber que o que eu estou dizendo não é ignorância ou propaganda contrária ao Natal ou à comemoração. Não é um julgamento, não estou julgando, só apresentando os fatos relativos a essa comemoração, que na verdade não tem raiz cristã e, portanto, não deve ser considerado como se Cristo fosse plágio desse Deus Sol. Uma vez que eu estou provando aqui, e eu posso conseguir alguns links fácil, como qualquer pessoa pode, que vão mostrar que essa comemoração não é cristã, não tem origem cristã e nem bíblica. Então, por enquanto, a respeito disso que eu gostaria de falar. Em outras oportunidades eu vou falar um pouco mais sobre
outros mitos que envolvem religião e ciência.